Bom dia, amigos e amigas, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Prazer enorme poder estar aqui, de alguma maneira podendo ser útil à vida de vocês. E se você puder, você pode abrir comigo sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos fazer uma reflexão com base nesse versículo. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então vamos trazer de volta esse tema que é tão caro, à nossa comunidade, que é a necessidade de sermos novas criaturas, nova criação, pessoas transformadas, a transição da água para o vinho, sermos, na verdade, o milagre do Senhor. Isso é o mais importante. Mais do que pessoas que recebem milagres, devemos ser o próprio milagre. Você é o milagre do Senhor, você pode ser o milagre do Senhor, assim como eu sou, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O projeto de Deus é ter uma família, tendo Jesus Cristo como protótipo, como modelo, já que ele é o primeiro, o primogênito, dentre muitos irmãos, arrastando essa fila de gente santa, de gente perdoada e com uma pauta de vida de acordo com a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, falando aqui aos Gálatas, e aí já o fechamento da carta, depois de muito discutir, esclarecer questões que haviam sido levantadas pelos Gálatas, porque havia naquele momento um desejo de ressuscitar a lei de Moisés e juntá-la à graça de Deus, fazer esse mix. Nós temos o evangelho de Jesus Cristo, mas lembre-se que também temos a lei. Então, que tal se nós juntarmos as duas coisas e seguirmos para obedecer a Deus de uma maneira integral? E Paulo é bem incisivo na carta, você que já leu, dizendo o seguinte: olha, se vocês observarem a lei e se a lei agora pautarem a conduta de vocês, Cristo de nada serviu a vocês. Na verdade, vocês estão desprezando o sacrifício de Jesus Cristo, porque nós só podemos ser salvos pela graça. Então nós não podemos colocar um pé na canoa da graça e outro pé na canoa da lei. É isso que ele fala, em resumo na carta. E já no final, como uma questão central da carta é o problema da circuncisão, que os Gálatas, ali havia uma igreja de tendências judaizantes que eles queriam retomar a tradição da lei de Moisés, juntando com o evangelho de Jesus Cristo. E aí no final ele diz: olha, depois de tudo que eu falei, o importante é o seguinte, é ser nova criatura. Nem a incircuncisão, ou seja, ser gentio, não observar a lei de Moisés, e nem ser um israelita autêntico vai resolver o problema de você, ainda que você observe a lei. Porque o importante é ser nova criatura, ser nova criação, ter realmente uma vida transformada pelo Senhor. Então, quando ele fala isso, ele traz para mim e para você o mais importante, o essencial da vida cristã. Então, é fácil nós nos perdermos com os detalhes, é fácil eu e você nos embrenharmos em coisas que, no final das contas, tem um valor secundário. É claro que nós que participamos de uma comunidade de fé temos os nossos afazeres, temos o nosso envolvimento e devemos ter sim. É impossível sermos cristãos sozinhos, solitariamente. Viver em comunidade faz parte da vida cristã. O próprio Cristo, ele criou uma comunidade de discípulos. Ele, quando começou o seu ministério terreno, ele constituiu 12 homens, 12 pessoas, para que fossem propagadores da verdade, dessas verdades que eles ouviram e multiplicadores da mensagem do Evangelho. Então, viver em comunidade é importante. Agora, e essencial, só que o que nós não podemos perder de vista é que certas tarefas que fazemos, coisas que cumprimos, agendas que são importantes, que são seguidas, elas não suprem a necessidade de sermos novas criaturas. E daí o grande engano da religião e a grande armadilha na qual nós podemos cair. Isso é muito importante. Então, nada disso vai nos dar
não é, uma garantia de salvação, como sabemos. Só o sangue de Jesus Cristo, e por meio desse sangue, quando somos transformados, quando existe, na verdade, uma metamorfose em você e em mim. Porque não é utopia ser nova criatura. Na verdade, é um plano de Deus, e o principal plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. Como nós aprendemos, talvez você já tenha ouvido isso também da parte do pastor Horácio, né? Nós não sabemos se Deus quer, se você é solteiro ou solteira, que Deus, se é da vontade de Deus, que você constitua uma família, né? Talvez isso não aconteça. Se você é um empresário, talvez a sua empresa ela não crie uma segunda filial, uma terceira filial, ou você não seja tão bem sucedido. Os jovens que talvez estejam ouvindo aqui ou ouvirão depois, que estão se empenhando para ingressar numa universidade, se preparando para o Enem, talvez isso não aconteça, ou o curso que você deseja, né, você não consiga, né, entrar. Enfim, são coisas que boas para a nossa vida, mas o melhor de tudo, e a garantia que a palavra de Deus nos dá, é que nós podemos ser nova criação. Isso é o mais importante, porque nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o sim ser nova criação, é o que Paulo fala. Então seria muito triste, seria muito trágico que eu e você, depois do contato que tivemos com o Evangelho, depois de toda a exposição à palavra de Deus, ainda assim a nossa vida não fosse transformada. Isso realmente não é da vontade de Deus. Muitas coisas nós não temos certeza, né, do que Deus vai fazer ainda na nossa vida. Viver, né, o Evangelho, andar como cristão, né, é também uma vida em que nós não sabemos o próximo passo, nós não sabemos qual vai ser a vontade de Deus para coisas, para situações específicas, né? E essa ansiedade que algumas pessoas têm de entender para cada situação, para cada detalhe da vida o que Deus tem a dizer, leva muitas vezes à procura, né, de profecias, né, e todas essas andanças, né, por respostas de Deus. Mas Deus dá as respostas. Mas o mais importante é a resposta essencial. Eu preciso ser uma nova criatura. Eu preciso me desvincular, não é, aquele passado de pecado e agora viver em santidade e justiça diante de Deus todos os dias da minha vida. Isso é o mais importante. Você sabe que a missão de Jesus Cristo é uma missão de perdão de pecados, porque está escrito em Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas transgressões, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele é o Cordeiro de Deus sobre o qual incide, não é, a ira de Deus, né, o castigo sobre ele. O perdão dos pecados ele é gratuito para quem recebe, né, mas não para o Cordeiro custou caro, custou a sua vida, né? E uma morte de suplício, de muita dor, né? Como você sabe. Então, está no plano de Deus o perdão dos nossos pecados, mas não apenas isso, né? O lado B da história precisa ser contado, né? Nós precisamos conhecer, né, esse outro capítulo, que é tão importante quanto. O Senhor, além de perdoar os nossos pecados, Ele também planeja para mim e para você a libertação de uma velha natureza, a libertação do pecado. E aí é importante nós fazermos aqui uma distinção entre pecados no plural e pecado no singular. E quem faz essa observação muito interessante é o pastor Antunes, no seu livro Os Feitos Notáveis da Cruz, uma leitura que nós recomendamos, né? O pastor Horácio também já deve ter recomendado, que é uma espécie de livro de cabeceira, né, da comunidade. Muitas das doutrinas, e principalmente focada na mudança de caráter, né, advém desse livro do pastor Antunes. Então ele faz essa distinção entre pecado e pecados. Então os pecados, na verdade, é esse cometimento, né, de transgressão no varejo que as pessoas fazem, os erros que cometem, né? A mentira, né, a inveja, a ira, não é? As relações sexuais ilícitas, não é? A traição, a deslealdade, né? A desonestidade, enfim, são pecados que as pessoas cometem. Agora, o pecado, muitas vezes a palavra de Deus se refere ao pecado no singular, tem a ver com esse pecado que ficou entranhado no homem depois da sua queda, né? Foi essa corrupção do gênero humano, né?
e dessa decadência moral que o homem mergulhou depois, né, que o primeiro homem desobedeceu a Deus. E isso se tornou algo que ficou grudado, né, na raça humana. Então é desse pecado, dessa velha natureza que está no homem que precisamos nos livrar. Os pecados, e eu e você podemos cometer, não apenas os ímpios, mas os que creem podem cometer, mas não são escravos, né, do pecado. O que nós precisamos é sermos libertos da velha natureza, Paulo fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, né? Então, se o velho homem ele já foi morto, já foi crucificado, agora podemos viver em novidade de vida. Então, o que o Senhor deseja para mim e para você não é construir algo sobre uma base velha e capenga, que não vai dar sustentação. É importante que eu e você possamos ter uma experiência de novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é exatamente essa confissão, além dos nossos pecados, do perdão que recebemos de imediato quando cremos, não é? Que Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, mas também nos identificamos com a própria morte de Jesus Cristo, entendendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que a nossa velha natureza já não manda mais em nós, já não dá as cartas, porque ela foi, na verdade, resolvida na cruz do Calvário. Essa palavra é importante e essencial, porque ela vai dar, não é, um novo norte para mim e para você. Quando nós entendemos ainda que é possível, né, viver como um pêndulo, né, ora em santidade e ora no pecado, isso traz um relaxamento, né, moral, né, e uma deterioração dos nossos relacionamentos, porque você cria rapidamente uma incoerência, né? Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor, mas os frutos eles não são produzidos, né? E isso é uma urgência, né? É algo que não pode ser esquecido, colocado de lado, porque na verdade o que está em jogo é a nossa alma, né? A nossa vida, o nosso futuro, e também das pessoas que nos cercam, porque o pecado ele tem essa capacidade de demolir, não é, a qualidade dos nossos relacionamentos, né? O pecado, na verdade, acaba sendo, quem comete, né, acaba sendo também um algoz de si mesmo, né? Ele acaba sendo jogando e fazendo gol contra, porque ele se prejudica muito e às vezes não se dá conta disso. Então o Senhor veio perdoar os nossos pecados, mas também veio nos libertar do pecado, colocar um ponto final nesse drama, não é, do pecado na nossa vida como algo que nos escraviza, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, não é? É o advérbio que na maioria das Bíblias tem, verdadeiramente, não temporariamente, não parcialmente livres, mas completamente livres, verdadeiramente livres. É uma promessa que o Senhor tem para você. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. A religião, né, em outras palavras, não tem nenhum valor. O que importa é sermos nova criação, né? Que eu e você possamos fazer com esmero as coisas que fazemos, né? Se alguém tem talento musical, que faça isso, né? Que possa estar na comunidade ou na igreja da qual você faz parte, colaborando com a sua liderança nesse sentido, aquele que tem uma capacitação, um dom natural, um dom espiritual para o ensino, que o faça, as pessoas que são mais, né, receptivas e que têm esse magnetismo natural, são ótimas para integrar as pessoas, né, à sua igreja, né, a serem hospitaleiras, isso faz parte também. Se você tem essa capacidade, que faça isso, segundo a graça que o Senhor tem lhe dado. Mas tudo isso não faz nenhum sentido e não terá nenhum encaixe se eu e você não formos nova criação, nova criatura. O Senhor não está interessado, né, em coisas, né, que fazemos para Ele. O mais importante é ser para Deus. E o que Ele quer é que eu e você possamos viver aquela palavra de Ezequiel, né, capítulo 36. Né, receber um novo coração, um novo espírito. Ter o ordenamento de Deus gravado dentro do nosso coração, em nós, para que aí sim possamos seguir o caminho do Evangelho. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Lembre-se que a palavra de Deus, ela, por assim dizer, traz uma visão pessimista do homem, né? A Bíblia fala, você deve conhecer lá no iniciozinho de Romanos, e Paulo fazendo uma compilação de textos do Antigo Testamento,
Ele fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, a uma se fizeram inúteis, a boca do homem é sepulcro aberto, a sua língua é como veneno de víbora, e no seu caminho só há destruição e miséria. Né? O salmista fala, Salmo 51, e ele, com essa consciência que o Senhor lhe deu naquele momento, né, do pecado, ele falou: olha, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jeremias também diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ele pergunta. Então, o quadro que a Bíblia pinta do homem não é nada animador. O que nos remete, não é, à ideia da necessidade de um Redentor, né, de Jesus Cristo, que vai não apenas perdoar os nossos pecados, mas mudar esse coração, que é a grande fábrica desses pecados de varejo que eu falei. Né? Então, antes de nós tratarmos o problema dos pecados do ponto de vista mais pontual e específico, é preciso entender que natureza está produzindo pecado. Isso é muito importante. Né? Não raramente nós encontramos em igrejas, né, em comunidades de fé, uma preocupação excessiva com o que as pessoas fazem em específico. Né? Então, às vezes, a pessoa tem algum hábito que não combina muito, né, com até com a cultura evangélica e também com a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela condena os vícios, por exemplo, quando alguém fuma. Né? E aí, quando as pessoas abordam algum fumante, isso acontece, então o pecado está estampado no seu rosto e que tem que ser tratado é porque ela fuma. Né? Então, ou se a pessoa tem outro tipo de hábito, né, e que é algo mais ostensivo, ou que tem um repúdio social mais forte, então aquele é o pecado. Então vamos tratar esse pecado. Mas na verdade esses pecados são apenas sintomas de um coração que não foi trocado. É um coração de pedra que não recebeu um coração de carne. Isso é muito importante nós entendermos. Então o que Jesus Cristo faz é acabar com o mal pela raiz. É isso que o Evangelho faz. Estou crucificado com Cristo, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós paramos de colocar remendo de pano novo em veste velha, nós entendemos que todo esse esforço e energia para tratar questões específicas, na verdade, vão redundar em fracasso. Porque se o coração não mudar, porque se não houver uma transformação, não é uma verdadeira metanoia, que é uma mudança de mente, né, com a doação de novo coração que o Senhor nos dá e a promessa dele, nós não venceremos o pecado. E quando eu falo de vencer o pecado, né, é importante destacar isso. Nós não estamos falando que o novo nascimento nos torna pessoas maravilhosas e imbatíveis. Não se trata disso. Tanto é que a palavra de Deus fala que nós devemos nos despojar do velho homem. Né? Algumas versões falam do modo de vida anterior. Então você pode ter certos hábitos, uma cultura que você adquiriu da família, situações que você já viveu e que podem vir à tona. Né? Nós não sofremos de amnésia no momento que nos convertemos e entregamos a nossa vida para Cristo. Tudo isso pode, né, vir, né, como pressão, e na forma de tentação para nos fazer pecar. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Está escrito também que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Quando vem a tentação, também vem o livramento do Senhor, está escrito. De sorte que nós podemos suportar a tentação. Então aí fica muito claro que viver de uma maneira que agrada a Deus tem muito mais a ver com a graça de Deus do que com as minhas qualidades pessoais, do que com o seu currículo, do que com esse produto final da regeneração. Não é você dizer, eu agora posso vencer o pecado, pode vir, estou aqui para o que der e vier. Não, nós dizemos eu dependo do Senhor. É o Espírito de Deus em mim que me faz vencer, não é, esses desafios e andar altaneiramente, não é, com vitória sobre o pecado. Ele nos conduz em triunfo só por causa do seu amor por nós. Então, no final das contas, a pessoa que realmente recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, ele tem o privilégio de ter, não é, a graça de Deus no seu encalço. Acaba sendo isso. Não é? Você pode comparar a nossa vida como eu já falei isso, né, como um barquinho de papel no meio do oceano. Não é Deus que está nos protegendo. Não é porque somos um porta-aviões.
Somos um barquinho de papel, temos as fragilidades, temos as nossas fraquezas, mas o Senhor não permite que eu e você, né, afundemos, porque a sua mão abençoadora está sobre nós. Isso é o mais importante. Ou um castelo de cartas, né? Castelo de cartas é uma coisa muito frágil e é como se nós estivéssemos no litoral, né, à beira-mar, né? Um castelo de cartas, né? Não suportaria o vento, mas o Senhor põe a sua redoma de vidro, né, e nos protege ali. E não, a força não é do castelo, é porque o Senhor é gracioso, é porque o Senhor nos sustenta. Então o Senhor nos dá a oportunidade de recomeço, né? Graças a Deus por isso. Ninguém é obrigado a viver a mesma história para sempre, ninguém está condenado a ser a mesma pessoa. Jesus Cristo nos ajuda e nos dá a oportunidade de vivermos em novidade de vida, em sermos nova criação, porque nem a incircuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. O importante é ser nova criatura, nova criação. Que essa palavra, mais uma vez, possa nos conduzir e nos trazer esperança de que o que o Senhor tem para nós é um milagre dentro de mim, dentro de você. Em nome de Jesus.